Tudo bem, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos aqui hoje, mais um dia, mais uma manhã, mas vivendo aqui mais um milagre de Deus, que é o que? A presença de Deus nas nossas vidas e o presente que Deus nos dá, mais um dia, ou seja, iniciarmos com mais um dia de vida, ou seja, né, se estamos aqui é porque o Senhor assim os quis que nós estivéssemos. Então, se nós estamos vivos hoje, se nós estamos bem hoje, se a nossa família está bem no dia de hoje, se os nossos amigos estão bem no dia de hoje, se temos saúde, se temos o que comer, se temos o que beber, se temos o que vestir, é porque o Senhor assim o quis, em nome da tua misericórdia, do teu amor para os seus filhos, em nome de Jesus. Então é por isso que nós estamos aqui hoje, para agradecer a Ele por mais esse novo dia que está se iniciando nas nossas vidas. Precisamos sempre ser gratos ao nosso Senhor, precisamos sempre nos esforçar para fazer aquilo que agrada ao nosso Senhor Jesus, para mostrar a Ele que não foi em vão Ele morrer ali na cruz pelos nossos pecados, derramar o seu sangue por nós. Então precisamos a cada dia mais nos aproximarmos mais e mais dEle e vivermos mais e mais diante da tua graça e da tua misericórdia, em nome de Jesus. E é por isso que nós estamos aqui mais um dia, ou seja, mais um dia nós vamos iniciar o nosso dia, nós vamos mais um dia glorificar o nome dEle, adorar o nome dEle, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E hoje, para começarmos o nosso dia, vamos mais uma vez nos alimentarmos da palavra do Senhor. Isso é muito importante. Para que tenhamos um dia bem sucedido, nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Nós precisamos, sim, seguirmos a palavra do Senhor. Lermos essa palavra e praticarmos essa palavra, guardar essa palavra no nosso coração e que ela seja luz e lâmpada para os nossos pés, em nome de Jesus. Para quando o inimigo vier contra nós, nós nos lembremos dessa palavra e do Deus forte e poderoso, o Deus que criou os céus e a terra, Deus todo-poderoso, que nada pode abalar, nada pode abater os seus filhos, porque nós temos um Deus forte, um Deus que luta por nós, um Deus que defende aquele que o ama, em nome de Jesus, porque o maior amor que Ele tem por nós foi mandar o Senhor Jesus ali na cruz por nós. Então, ou seja, verdadeiramente Ele nos ama. E se Ele nos ama, Ele não vai deixar o inimigo tragar a nossa vida, não vai deixar o inimigo bagunçar na nossa vida. Em nome de Jesus, precisamos apenas clamar pelo sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Então vamos lá, amados irmãos. Hoje, né, no dia 13 de março aqui de 2019, né? Então, estamos aqui no mês de março, dia 13, estaremos lendo aqui Números 34, 35 e 36, no livro de Números hoje. 3 capítulos e mais para a noite estaremos lendo mais um capítulo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Os confins da terra. Amém? Assim começa a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor antes. Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, Espírito Santo, bom dia nós te damos nesse momento. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia sendo iniciado nas nossas vidas, meu Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por nós até aqui, Pai. Por ter guardado nossas vidas, guardado nosso sono, guardado a nossa casa, guardado, Senhor, cada um dos nossos familiares, cada um dos nossos amigos. Assim nós te agradecemos, Senhor. E apresentamos diante de Ti, Senhor, o nosso dia, Pai. Senhor, o nosso dia, que o nosso dia seja uma bênção na Tua presença, Deus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai, que os Teus anjos, Senhor, tomem conta de nós, Pai. Que o Senhor prepare para nós, Senhor, um dia, Senhor, maravilhoso na Tua presença, Pai. Que o meu dia seja uma bênção, que o da Cláudia seja uma bênção, da Giovana seja uma bênção, que de todos os meus irmãos seja uma bênção, meus familiares,
os familiares da Cláudia, que o meu trabalho ali, Senhor, eu estou de férias por esses dias, mas que o Senhor continue guardando e ajudando cada um dos meus colegas do trabalho ali, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que se eles precisarem de mim, Senhor, que o Senhor me coloque à disposição para ajudá-los, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me ajuda também a me prosperar naquele emprego, Senhor, que o Senhor me colocou, em nome de Jesus, Pai. Assim eu te peço nessa manhã e te agradeço, em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos lá, amados irmãos. Então diz assim a palavra do Senhor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: quando entrardes na terra de Canaã, esta há de ser a terra que vos cairá em herança, a terra de Canaã, segundo os seus termos. A banda do sul vos será desde o deserto de Zim até o deserto de Edom. Ao termo do sul vos será e o termo do sul vos será desde a extremidade do mar salgado perante a banda do oriente. E este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Acrabim, e passará até Zim. E as suas saídas serão do sul a Cádiz Barneia, e sairá a Azardar, e passará a Asmon. Rodeará mais este termo de Asmon até o rio do Egito, e as suas saídas serão para a banda do mar. Acerca do termo do ocidente, o mar grande vos será por termo. Estes vos será termo do ocidente. Este vos será o termo do norte. Desde o mar grande marcareis até o monte Or. Desde o monte Or marcarei até a entrada de Iomate. E as saídas deste termo serão até Zedade. E este termo sairá de Zifron, e as suas saídas serão em Hazá-Anã. Estes o será o termo do norte. E por termo da banda do oriente marcareis de Asra-Enã até Zefã. Este termo descerá desde Zefã até Riplá, para a banda do oriente de Aim. Depois descerá este termo e irá ao longo da borda do mar de Quinerete, para a banda do oriente. Descerá também este termo ao longo do Jordão, e as suas saídas serão no mar salgado. Estas vos será a terra segundo os seus termos em roda. E Moisés deu ordem aos filhos de Israel, dizendo: esta é a terra que tomareis em sorte por herança, a qual o Senhor mandou dar-vos as 9 tribos e a meia tribo, porque a tribo dos filhos porque a tribo dos filhos dos Rubenitas, segundo a casa de seus pais, e a dos filhos de Gaditas, segundo a casa de seus pais, já receberam. Também meia herança da tribo de Manassés recebeu por a sua herança. Já as 2 tribos e meia receberam herança daquém do Jordão de Jericó, da banda do oriente ao nascente. Os homens dividem a terra. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo:
Estes são o nome dos homens que vos repartirão a terra por herança: Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num. Tomareis mais de cada tribo um príncipe para repartir a terra por herança. Estes são o nome dos homens da tribo de Judá: Calebe, filho de Jafoné, da tribo dos filhos de Simeão, Samuel, o Amiúde. E da tribo de Benjamim, Elidade, filho de Quislom. E da tribo dos filhos de Dan, o príncipe Bucui, filho de Jogli. E dos filhos da tribo de José, da tribo dos filhos de Manassés, o príncipe Raniel, filho de Éfode. E da tribo dos filhos de Efraim, o príncipe Quemuel, filho de Ziftam. E da tribo dos filhos de Zebulon, o príncipe Elisafã, filhos de Paneque. E da tribo dos filhos de Issacar, o príncipe Patiel, filho de Azam. E da tribo dos filhos de Azer, o príncipe Airude, filho de Selimone. E da tribo dos filhos de Naphtali, o príncipe Pedael, dos filhos de Amiúde. Estes são aqueles a quem o Senhor ordenou que partissem a herança pelos filhos de Israel na terra de Canaã. As cidades dos levitas. Falou mais o Senhor a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao mar, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que, da herança da sua possessão, deem cidades aos levitas, que em que habitem, e também aos levitas dareis arrabaldes ao redor delas. E terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arredores serão para os seus gados, e para a sua fazenda, e para todos os seus animais. E os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, a banda do oriente, medireis 2000 côvados, e da banda do sul 2000 côvados, e da banda do ocidente 2000 côvados, e da banda do norte 2000 côvados, e a cidade no meio, isto é, terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que os homicidas ali se acolham, e além destas lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrebaldes. E as cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, dos que tiveram muito, tomareis muito, e dos que tiveram pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a herança que herdar. As 6 cidades de refúgio. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que vós estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio.
para que se ali acolha os homicidas que feriram alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra, até que esteja perante a congregação no juízo. E das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 dessas cidades dareis daquém do Jordão, e 3 dessas cidades darei da terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para os estrangeiros e para o que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é, e certamente homicida morrerá. Ou se ferir com pedra à mão, que possa morrer, e ela morrer, homicida é, e certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de madeira, que tiver na sua mão, e que possa morrer, e ela morrer, homicida é, e certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também o empurrar com ódio, ou com intenção de lançar contra ela alguma coisa e morrer, ou por inimizade ferir a sua mão e morrer, certamente morrerá o feridor. O homicida é o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém se empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem um desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem o ver, que possa morrer, e ela morrer, e ele não era seu inimigo, nem procurava o seu mal, então a congregação julgará entre o feridor e o vingador dos sangues, segundo as suas leis. E a congregação livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e a congregação o fará voltar à cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e ali ficará até a morte do sumo sacerdote, a quem ungiram com o santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o achar fora dos termos da cidade de seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue, pois deve ficar na cidade do seu refúgio até a morte do seu sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida voltará à terra da sua possessão. E essas coisas o serão por estatuto de direito às vossas gerações, em todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que possa morrer. E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade do seu refúgio, para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote.
Assim não profanareis a terra em que estais, porque o sangue jaz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vos habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Casamento de herdeiros. E chegaram os cabeças dos pais da congregação dos filhos de Gileade, filhos de Maquir, filhos de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais dos cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: O Senhor mandou dar esta terra a meu senhor por sorte em herança dos filhos de Israel, e a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança dos filhos de Zelofehade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança seria diminuída da herança dos nossos pais e acrescentada à herança da tribo de quem forem, assim ser tirada da sorte da vossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança se acrescentaria à herança da tribo daqueles com que se casaram. Assim a sua herança será tirada da herança das tribos dos nossos pais. Então falou Moisés, deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala bem. Esta é a palavra que o Senhor mandou acerca dos filhos de Zelofaede, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer bem a seus olhos, contanto que se casem nas famílias da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança das tribos de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança da tribo dos filhos de Israel se casará com alguém da congregação da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada um à sua herança. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Mecla e Tirza e Ogla e Milca e Noa, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios, das famílias dos de Manassés, filhos de José, e elas foram mulheres. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízes que mandou o Senhor pela mão de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao mar de Jericó. Aleluia. Glória a Deus, amados irmãos. Então hoje, em nome de Jesus, é com grande alegria que nós finalizamos mais um livro da Palavra do Senhor. Finalizamos aqui o livro de Números. Então, pela misericórdia, pela honra e pela glória do Senhor, já lemos aqui somente no Velho Testamento Gênesis, Êxodo, Levítico e Números. Em nome de Jesus. O ano está apenas começando, ainda estamos no primeiro trimestre, tem muito do Senhor para poder aprendermos ainda.
E seguimos assim, em nome de Jesus. Amém? Um bom dia a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Não se esqueçam de apresentar o seu dia ao Senhor. Saiu, foi trabalhar, abençoe o Senhor. Recebeu algo nas suas mãos, dê graças ao Senhor. Seja grato sempre ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, graça eu te dou por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia só abençoar e guardar a minha vida, Pai. Obrigado por mais essa leitura da Tua Palavra, Senhor. Permaneça comigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Me dando paz, me dando alegria, me dando amor, cuidando do meu dia, Pai. Em nome de Jesus, toma conta de tudo, Pai. Vá diante de mim, Senhor. A minha vida, que a minha vida esteja nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.